relógio de Deus está marcando a hora. Você sabe que poucas são as denominações que realmente estão preocupadas com a volta de Jesus. E por que o professor Berilo escolheu esse tema? Porque não é necessariamente sobre a volta de Jesus, mas ao meu e ao seu encontro com Ele. Porque nós não temos certeza do amanhã. Então, eu tenho que estar pronto a todo momento para esse encontro com Deus. Porque se por acaso eu vier a falecer, ali o meu destino já está selado, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Então, esse conceito do relógio de Deus está marcando a hora, não é para você ficar com medo, não é para você entrar em pânico, é para alerta, para que eu e você não percamos a referência, que nós estamos neste mundo só de passagem. Nós somos forasteiros, somos imigrantes neste mundo, porque nós pertencemos a outro reino, pertencemos a outro mundo. O texto escolhido, o professor Berilo já leu, está em Romanos 13, capítulo 13, versos 11 e 12. E o apóstolo Paulo fala assim: faço isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A cada dia que passa, a nossa salvação está mais próxima, porque é mais um dia vencido na história da humanidade. A noite, continua Paulo falando, está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos com a armadura da luz. Certa vez, né, um homem, tá lá o texto, né? Certa vez um homem resolveu ajustar, acertar. Ele tinha vários relógios na casa dele, mas o da sala estava adiantado, o do quarto estava atrasado, o do celular estava em outro fuso horário. Resultado, ele estava sempre atrasado, ele chegava sempre errado nos lugares, porque estava se orientando ora por um, ora por outro. E aí, tem uma reflexão muito interessante. Não faltava relógio, faltava um alinhamento. O tema de hoje não é sobre a volta de Jesus. O tema de hoje é sobre o meu alinhamento, o seu alinhamento com a proposta e com o propósito para o qual nós fomos chamados. Às vezes, a nossa vida espiritual é assim. Não é que falte religião, falta alinhamento com o tempo de Deus. Por isso que lá em Romanos 13, Paulo não fala de calendário, de ponteiros, nada disso. Aqui a referência é uma hora espiritual, é um despertar espiritual, é despertarmos do sono. Se o pôr do sol marca o fim de um dia, a pergunta é simples e profunda: como termina o meu dia diante de Deus? Como você está terminando esta semana diante de Deus? Como você terminou o ano de 2025 diante de Deus? Você está acordado? Você está no horário? Você está alinhado com o horário de Deus? Ou você está vivendo, como muitos, no automático? Nós vamos ver que o automático parece, mas não é. O automático é péssimo, porque dá a impressão que nós estamos em conexão com Deus, mas não estamos. Então, o primeiro ponto importante:
Tem uma contagem regressiva sim. Por isso que o hino falou, não vai tardar e Cristo irá voltar. A contagem regressiva é real, mas não é para amedrontar, não é para aterrorizar, né? Jesus deixou várias referências em Mateus 24, mas não é para nos deixar ansiosos. A Bíblia, quando fala do futuro, não é para gerar pânico, é para gerar preparo. Os sinais não são para assustar o povo de Deus, são para acordar o povo de Deus. Ellen White, no livro Eventos Finais, capítulo 1, diz assim: o tempo é curto e todos os que desejam salvar-se devem aproveitar as oportunidades que lhes são concedidas. Quando eu entendo que existe uma contagem regressiva, eu paro de brincar com isso. Eu vou investir na minha comunhão diária com Deus. Sabe, irmãos, não é sobre a volta dele amanhã, é sobre o meu alinhamento, é sobre a minha comunhão com ele hoje, é sobre a sua comunhão com ele hoje. E aí, eu não falei lá do automático, que às vezes o crente está no automático? Pois bem, o maior perigo da vida cristã, segundo Paulo, é o sono espiritual. Em Romanos 13, Paulo não fala de perseguição, fala do sono. Sono espiritual, e tem um problema. Sono espiritual não é rebeldia aberta. Entende? Não é porque a pessoa é rebelde, não. É pior, é acomodado. O sono espiritual é acomodação. Você vem para a igreja, você frequenta, você de repente vai lá, participa, mas você está naquela vidinha, naquele marasmo, entende? Então, nós temos que estar atento. Lá na história das virgens, elas todas estavam aguardando o noivo, mas algumas dormiram, o sono, né? Em Apocalipse 3, fala lá da igreja de Laodiceia, e fala que é uma igreja morna, não é quente nem fria, é morna. E Deus fala, melhor seria se fosse quente ou fria, porque mornidão, ele vai vomitar, ele não quer mornidão. Então, você quer ver alguns sinais do sono espiritual? Eu oro, mas não sinto a presença de Deus. Eu oro, mas não sinto conexão com Ele. Eu não sinto resposta, porque às vezes eu oro só por orar. Eu ouço o sermão, eu ouço os hinos, mas eu não obedeço. Ele está falando no meu ouvido, mas eu continuo fazendo tudo do meu jeito. Eu frequento a igreja, eu ouço o hino, eu ouço a pregação, mas eu não mudo. E sabe o pior? Aquelas coisas que antes quebrantavam meu coração, aquele apelo que tocava meu coração, aquele hino que eu sentia que era para mim, eu vou aos poucos perdendo isso. A maior ameaça à igreja não é o ataque de fora, é a anestesia dentro da igreja. Ellen White, sobre isso, ela fala assim no livro Educação, página 57. A maior necessidade do mundo é a de homens que não se vendam e não se compram. Ou seja, pessoas que sejam firmes no seu propósito, que continuem firmes na sua comunhão diária com o nosso Senhor. Tem uma outra coisa muito importante sobre o despertar, sobre a contagem regressiva de Deus. Viver acordado. O que é viver acordado? Se é o sono espiritual que nos afasta de Deus, o que é viver
acordado. Lá em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 5, verso 14, Paulo faz um alerta para nós. Lá em Efésios 5, verso 14, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, para que não sejamos, Efésios 5, 14, coloca lá para nós. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, ó tu que dormes, acorda. Sabe, irmãos, Deus não corre atrás de você para te condenar. Deus não corre atrás de você para te condenar. Ele te chama para te acordar, para me acordar. Ele está chamando hoje. Ei, acorda. Volta para a comunhão diária. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, Ellen White diz assim: nossa preparação para encontrar o Senhor deve ser obra de todos os dias. De todos os dias. E agora, eu vou lhe dar 3 formas de ajustar o seu relógio com o relógio de Deus. 3 formas de você ajustar o seu relógio com o relógio de Deus. Primeiro, relógio da prioridade. Relógio da prioridade. Você sabe que quando as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo para isso. Lá antigamente, as pessoas diziam assim: tempo é uma questão de prioridade. Se você tem prioridade, se você considera aquilo importante, você vai dar prioridade. Em Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino. O que significa isso? Nós já trabalhamos várias vezes isso aqui. Buscai primeiro o reino. Nas primeiras horas do dia, dedique tempo para a sua devoção espiritual. Ler a Bíblia, orar, ouvir cânticos, estudar a sua lição, meditação. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquele que busca primeiro Deus é uma questão de prioridade. Este é o relógio da prioridade. Você vai ajustar o seu relógio com o relógio de Deus, o relógio da prioridade. O segundo relógio, o relógio do relacionamento. Eu farei isso todos os dias. Porque ele fala assim: eu sou a videira verdadeira. E se você estiver conectado em mim, vai produzir frutos, vai permanecer em mim. Então, estudo da Bíblia todos os dias. Buscar primeiro Deus todos os dias. Manter a comunhão com Ele durante todo o dia. Esse é o relógio do relacionamento. Porque Deus, Ele quer se relacionar comigo. Ele quer se relacionar contigo. Ele é um Deus de relacionamentos. Mas eu preciso querer esse relacionamento. E o terceiro relógio, para que nós possamos ajustar o nosso relógio com o relógio de Deus, é o relógio do caráter. O relógio do caráter. O relógio do caráter responde uma pergunta: que pessoas devemos ser? Como é que as pessoas vão reconhecer que eu sou cristão? A resposta está em 2 Pedro. Coloque aí para nós, 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. Nós vamos ajustar agora o relógio do caráter. 2 Pedro 3, verso 11. Que pessoas devemos ser? Essa é a primeira pergunta. Então ele diz: visto que tudo será assim de feito,
que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando, o verso 12 agora, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Sabe, irmãos, eu tenho que renunciar todos os dias àquilo que tem me afastado de Deus, aquilo que tem roubado o meu tempo para o tempo de Deus. Deus não pede perfeição, Deus não pede perfeição, mas Ele pede fidelidade diária. Ele quer que eu e você tenhamos essa conexão diária com Ele. E ao ter essa conexão diária com Ele, irmãos, Ele vai nos fortalecer, Ele vai fazer em nós tanto querer quanto efetuar. Pois bem, o pôr do sol de hoje não marca apenas o fim desse dia, o fim dessa semana. Marca o início de uma vida espiritual acordada, de uma vida espiritual afinada com o cronômetro de Deus, alinhada com o propósito de Deus. Não estou te chamando para uma emoção, para um momento que você possa... Não. Eu estou te chamando para um relacionamento racional com Deus, para uma decisão diária, para que eu e você possamos dedicar tempo na comunhão diária com Deus. Qual o relógio do Espírito Santo está pedindo para você ajustar hoje? A sua prioridade? O seu relacionamento? O seu caráter? As três coisas? Eu vi lá no chat que a maioria das pessoas colocaram na enquete que o que tem afastado essas pessoas de Deus é o cansaço. É o cansaço. E esse cansaço é o cansaço da correria deste mundo. Satanás, ele coloca 1000 coisas para que nós possamos fazer durante a semana, para que nós não tenhamos tempo de relacionamento com Deus. Quero deixar um pensamento para você repetir aí no seu coração. Senhor, desperta-nos, ajusta nossos relógios, dá-nos fome diária da Tua presença, ensina-nos a viver preparados hoje para encontrar com Jesus com alegria naquele grande dia. Que eu e você possamos ajustar o nosso relógio com o relógio de Deus, para que possamos ficar ansiosos para o grande encontro que Ele quer proporcionar para todos nós e para vivermos eternamente com Ele lá nos céus. Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor. Que nós possamos tomar uma decisão de ajustarmos os nossos relógios com o relógio de Deus. Que o Espírito Santo possa descer sobre todos nós. Que nós tenhamos força para buscar uma comunhão diária contigo. É no dia a dia que se manifesta o Espírito Santo em mim, na minha vida e na sua vida. Derrama o teu Espírito sobre nós. Nos dê um sábado abençoado na tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.